Hey guys, daqui é Kai Rocha e antes de começarmos queríamos dar a nota de que a equipa do The Pool está recolhida em casa e que este episódio foi gravado em estúdio muito antes do contexto onde nos encontramos agora. Apesar de tudo, o The Pool Podcast não parou a sua produção, pelo que estamos a fazer episódios transmitidos em direto através da plataforma Twitch. Podem encontrar-nos em www.twitch.tv/ThePool. Sigam-nos nas redes sociais para saberem quais os nossos próximos diretos e não se esqueçam de seguir o canal da Twitch para também terem a notificação imediata no vosso telemóvel ou e-mail de quando estivermos live. Os episódios já gravados em estúdio serão publicados intercaladamente com os live streams. E eu vejo que há pessoas que não têm isso, apesar de até gostarem do instrumento e até terem alguma facilidade, eventualmente, depois não têm aquela coisa de dizer, olha, daqui dali vou estudar mais 1 hora ou 2, que é uma coisa que o tempo ali passa com alguma facilidade. Depois não tem esse lado, portanto esse também é um lado que é preciso, qualquer performance, qualquer artista tem que ter também essa característica de ir lá e voltar lá e ir lá, portanto é treinar, é uma questão quase olímpica, não é? Este é o The Pool Podcast, um programa sobre histórias, as suas pessoas e o que as move. Neste episódio falamos com Rui Caetano. Compositor, pianista e músico de jazz, o Rui falou-nos do estado de espírito do improviso, da educação musical em Portugal versus a de Nova Iorque e a importância da música, mesmo em adultos, até em team buildings. Isto entre muitos outros temas que tivemos a oportunidade para falar. Esperamos que gostem e até já! Pianista, improvisador e compositor são as três áreas que definem um músico de jazz. Pronto. Já é muita coisa. É imensa. Já é muito mais do que muito músico poderia dizer também, considerando. Sim, quer dizer, o jazz é uma coisa muito exigente, muito complexa e que abrange várias áreas. A arte de improvisar passa por dominar a arte de compor, ou seja, que sons é que eu posso conjugar com que sons. No fundo, compor passa por esse conhecimento e depois pô-lo à mercê das emoções, pronto, no fundo. Mas primeiro é preciso dominar, de facto, quais são os sons que se podem relacionar e em que contexto e de que forma. E isso é um universo vastíssimo. Portanto, há vários estilos musicais que o fazem com algumas limitações e, portanto, isso dá um determinado género, dá um determinado estilo. No caso do jazz, há muito poucas limitações, ou seja, vale tudo e, portanto, temos que dominar tudo e temos que saber construir a música, uma vez que o que nós fazemos é espontâneo. Quer dizer, mesmo que estejamos a tocar uma música que já esteja feita, nós estamos a tocá-la da nossa forma, portanto, com os nossos ingredientes, com a nossa linguagem, e daí que é muito fácil nós estarmos a ouvir um músico e identificarmos que é o músico tal ou o músico tal, através do instrumento, porque cada um tem a sua forma de relacionar as várias possibilidades e, portanto, e daí trazem soluções muito personalizadas para aquela passagem ou para aquela melodia ou para aquela forma de fazer uma música. E é isso, portanto, o improvisador, o compositor
e o instrumentista, que é também uma das faculdades muito exigentes, que é dominar o instrumento, não é? É uma coisa muito complicada, demora muitos anos até o movimento se tornar um reflexo também ligado ao lado emocional, portanto, não é só desempenhar o que está preparado, é desempenhar aquilo que na altura é despoletado pelo momento, pelo ritmo anterior, pela nota anterior, pelo que faz o outro músico. Estamos ali num permanente circuito de ideias, de motivos, de aperfeiçoamento, de deixas, de preparações para outros. Está ali um ciclo muito complexo que faz com que tínhamos que ser improvisadores, compositores e instrumentistas. Claro. Enquanto músicos de jazz. Sim. E eu diria que para... Não estou a falar... Pronto, lá está, não estamos a falar de improviso só de uma pessoa só, certo? Uhum. Estamos a falar de um grupo de pessoas que tocam instrumentos diferentes, ou não sei se fazem duetos de pianos às vezes. Às vezes, também, sim, não é? Também, claro. Imagino que deve haver uma comunicação intrínseca que a maior parte das pessoas se calhar não se consegue perceber. Sim, claro que sim. Aliás, essa é uma das grandes dificuldades do jazz ser compreendido. De uma boa parte do jazz ser compreendido, porque hoje em dia não, o jazz, existe o jazz mainstream, o jazz tradicional, foi aquele que nasceu nos Estados Unidos e que tem uma determinada estética e uma série de fórmulas, digamos assim. Aquilo que nós ouvimos na Smooth, praticamente. Quer dizer, essa é uma versão, normalmente a Smooth é um jazz vocal, que também é um género específico. Mas sim, as cores, digamos que são essas. Depois existe o jazz sem ser vocal, em que o protagonista é um instrumentista, ou dois, ou três, portanto, em formações mais pequenas, em que nem tudo está preparado. Digamos que no jazz vocal, em alguns casos, as coisas estão bastante mais preparadas, digamos assim, e depois, noutros casos mais raros, que são normalmente as grandes dívidas, as coisas acontecem com mais naturalidade, portanto há menos, mas pronto, mas seja como for, existe esse jazz mais tradicional, que tem uma linguagem específica, mas depois o que acontece o que aconteceu e o que acontece com o jazz, como é uma linguagem espontânea, utilizar a música de uma forma espontânea, todo o mundo vai aprender a fazer aquilo, portanto temos sempre que aprender um pouco da linguagem do jazz tradicional para depois debitar a sua própria forma de fazer jazz. E portanto o jazz vai de A a Z. Nós temos jazz muito formal, o jazz europeu, que é uma coisa mais lírica, temos o free jazz também dos vários sítios do mundo que são diferentes. Temos o cool jazz, temos o acid jazz, quer dizer, todos os estilos vão buscar um bocadinho daquela coisa, não só daquela sonoridade, porque não é só de estética que está a falar e que está em causa, mas sim daquela forma de usar a música e de comunicar, como estavas a dizer há pouco, de comunicar através da música, através dos instrumentos. Estamos em permanente troca de ideias e é claro que, indo ao encontro daquilo que estavas a dizer, as pessoas não percebem isso porque não têm informação musical. A primeira grande questão é essa. Não existe formação musical na infância, essencialmente. E não estou a falar de formações musicais complexas, só assim um contacto com o que é tocar um instrumento, com o que é aprofundar um bocadinho mais do que aquela coisa de fazer umas palmas e umas flautas, e normalmente com os professores que exigem umas coisas que depois não são práticas, não se aplicam àquilo que depois as crianças ouvem e sentem no mundo da música verdadeiro, ou não é verdadeiro, já acabado. Portanto, é muito difícil para as pessoas em geral relacionarem aquilo que aprenderam na infância com os produtos finais que ouvem. Pronto. E, portanto, era preciso aprofundar um bocadinho mais na educação em geral para que as pessoas, às tantas, percebessem o que é que está ali a acontecer, não só
ritmicamente, melodicamente, em termos dos instrumentos, o que é que... Pronto, e as pessoas estão completamente a leste disso. É uma experiência, por experiência própria, que já levo bastantes anos disto e de variedíssimos contextos, enquanto professor, enquanto músico, sei lá. Quantas vezes é que quando tu dizes a alguém que és músico jazz, as pessoas ficam tipo, ui, deve ser daqueles intelectuais... Há todas as reações. Há um certo estereótipo, no entanto. É um bocadinho, porque de facto é uma área que requer muita investigação. No fundo, isto trata-se de investigação, não é? E tudo o que são áreas de investigação, as pessoas tendem a viverem na bolha daqueles investigadores. E, portanto, quem não percebe aquilo que está ali a passar acaba por ficar um bocado por fora. É claro que há depois formas de ver isso. Eu não sou purista, não sou nada, antes pelo contrário, eu gosto de todos os tipos de música, mas desde que seja bem feita e boa. Gosto de tudo e já toquei em variedíssimos contextos e já fiz imensas coisas diferentes. É claro que o que me dá mais gozo, o desafio que me dá mais gozo é o jazz, porque é aquele na música mais exigente e que permite utilizar a música da forma mais absoluta. E, portanto, isso é o que me dá mais gozo, é claro. Agora, sim, há muita gente que não percebe isso e que, de certa maneira, afasta ou torna o jazz como uma elite ou como um grupo de gente intelectual, chamemos assim. Sim. Mas é claro que, como em todas as áreas, existem os verdadeiramente intelectuais que depois se fecham e os que não são nada... pronto, não são nada... Sim, e podem ser especialistas num assunto, não é? E, no entanto, não tem essa postura, certo. Não tem essa... Assim, sim. Aliás, é mais isso. Quando é que a música apareceu na tua vida? Desde sempre. Eu sempre tive facilidade na compreensão da música, que é uma coisa que acontece a algumas pessoas, como também já verifiquei ao longo de vários anos como professor e miúdos, e há uns que têm e outros que não têm. São predisposições. Mas o que é compreensão da música? A compreensão da música tem que ver com nós conseguirmos compreender a distância dos sons. Ok? E fazê-lo de uma forma que nos permite estabelecer ali relações em que aquilo é claro para nós. O que é que está a acontecer, quais são os sons que estão a ser tocados. Quer dizer, essa relação é mais evidente para umas pessoas do que para outras. É o que se diz tem ouvido, é o tipo tem ouvido. O orelhudo. O orelhudo, sim. Okay. O orelhudo, pronto, o orelhudo, exatamente, tem ouvido. Agora, depois é preciso, claro, trabalhar imenso essa capacidade. Um bom exemplo, uma boa comparação, são as pessoas com capacidades gráficas. Quer dizer, nem todos nós temos a capacidade de desenhar perfeitamente uma coisa que está à nossa frente, em termos do que lá está, da perspectiva, das dimensões, da perfeição. Há pessoas que fazem isso à primeira, não é? Sim. E, portanto, são capacidades que o nosso cérebro tem à partida, por várias razões. Agora, essas não conheço, mas com certeza que há várias razões. É para outro especialista, exato. Mas que, à partida, nos dão facilidades em certas áreas. Pronto, será isso o talento? O talento depois são várias coisas. Depois a capacidade de usar isso, a capacidade de organizar isso, a memória, também os tipos de memória são diferentes, a capacidade de foco, quer dizer, tudo isso. Uma pessoa que tenha muita competência nessas áreas todas é, de facto, um talento enorme, porque consegue maximizar isso ao máximo, não é? Maximizar ao máximo. Mas é maximizar ainda mais. Mas uma coisa que, por exemplo, sempre disseram é, há pessoas que de facto têm esse talento, não é? Que acertam logo à primeira a desenhar, sei lá, a garrafa que eu tenho aqui à frente.
Mas... Mesmo que não seja a primeira, sim. já estão mais próximos. Mas que é uma questão... mesmo que não o consigas à primeira, é uma questão de prática até o conseguires. Depois tens, muita prática, tens de desenvolver muita coisa, sim. Certo. Consegue-se desenvolver o ouvido para a música? Claro, Ok. claro. Portanto, então, estavas-me a perguntar onde é que a música apareceu na minha vida. Sim. Eu, desde que me lembro, havia um piano e, portanto, eu sempre fiz no piano aquilo que por lá se passava. Tinhas um piano em casa? Tinha um piano em casa, tinha irmãos mais velhos que tocavam umas coisas na brincadeira, com as quais eu também brincava, sem problema nenhum, pronto. E depois, às tantas, comecei a brincar com as minhas coisas, não é? E a fazer as minhas ideias e a fazer as minhas brincadeiras. Aquilo eram brincadeiras. Certo. Até que vou aprender... com uma professora, a fazer então aí a parte mais uma metodologia mais tradicional, pronto, da música clássica, e a aprender então as escalas, como é que se põem os dedos, como é que a música se organiza, o piano se organiza, os vários tons, umas músicas, umas peças do Mozart, uns exercícios e tal, portanto, tudo isso começa na infância a surgir. E eu começo a dominar um bocadinho o piano e a música, se bem que de uma forma pouco consciente, vá lá, portanto é tudo informação que entra pronto, na criança, Sim, não é? sim, na infância. Uma coisa mais instintiva, se calhar. Sim, e que me dava imenso gozo e que de facto era das coisas que eu mais tinha prazer, era em estudar aquilo para a próxima aula andar mais um bocadinho, não é? E eu vejo que há pessoas que não têm isso, apesar de até gostarem do instrumento e até terem alguma facilidade, eventualmente, depois não têm aquela coisa de ser, olha, daqui ali vou estudar mais 1 hora ou 2, que é uma coisa que o tempo ali passa com alguma facilidade. Depois não tem esse lado, portanto, esse também é um lado que é preciso, qualquer performance, qualquer artista tem que ter também essa característica de ir lá e voltar lá e ir lá, portanto é treinar, é uma questão quase olímpica, não é? É a mesma coisa, a gente tem que estar sempre ali, pum. E portanto, pronto, foi esse o percurso inicial. Então, mas os teus pais sempre quiseram que tu fosses para músico? Não. Quer dizer, que isso não é um bocado raro quando isso acontece. Por isso não quiseram, mas também nunca deixaram. Pelo contrário, sempre me incentivaram. Mas não foi uma coisa de... Agora vais ser músico. Pois, não. Eles perceberam que eu de facto tinha muita facilidade e criaram ali a forma de eu ir aprender e de eu aprofundar aquela minha facilidade. Pronto. Como é que foi a tua formação? Por onde é que passaste? Um grande apoio. Então, eu tive aulas particulares com uma professora de piano quando fazia o liceu e tal. Onde aprendi música clássica, portanto, ainda toquei umas sonatas difíceis de Beethoven e tal. Depois, houve ali uma idade que fartei-me um bocadinho da música clássica e fui explorar outras cores e outros ambientes. Como, por exemplo? Rock. Sim, tinha que haver a parte rebelde. Claro. O blues sempre foi uma coisa, também em miúdo, que me seduziu imenso, em grande parte por causa da expressão do solo, não é? O solo no blues é uma forma livre do músico, apesar de ser sempre ali à volta dos mesmos elementos, está-se a expressar de uma forma espontânea, pronto, e isso sempre me atraiu muito. Mas tocavas piano? Eu tocava piano. Ok. Sim, piano, órgãos e teclas. Tudo o que viesse. Grandes rocalhadas, e depois às tantas bandas, bares e por aí fora. Até que o jazz começa a ser o desafio, aliás, porque depois também, para nós aprendermos um bocadinho mais sobre o instrumento e como é que técnicas para dominar melhor o instrumento e para fazer mais coisas e tal, onde é que se vai ter aulas? Não há grandes opções para isso, naquela altura, então, muito menos. E, de facto, o jazz era uma das soluções. E o OT, aparece o OT como sendo o sítio. Também conheço outros músicos e malta que também vai e não sei o quê, pronto, e acabo por ir ao OT já com alguma
como é que se diz, com alguma vontade de querer aprender aquilo, mas com a consciência de que estava um bocadinho longe, não é? Do que era necessário dominar para fazer aquilo, mas fui e comecei de facto a aprender aquilo. É uma grande volta que se tem que dar. Sim, porque o rock já tem muita formatação em si, não é? O rock? Sim. Sim, o rock é música ligeira. Ok? Ui, estou a ver tantos rockers agora a ouvir isto e a pensar Não, o quê? mas é música ligeira no sentido em que... É mais pronto, digerível. isto não é depreciativo. É música ligeira no sentido que utilizam-se menos cores, menos recursos harmónicos, menos acordes, menos combinações, digamos assim. Utilizam-se menos combinações de sons. E há uma utilização do ritmo também mais sequencial, portanto, instalam-se os grooves e anda à volta desse groove. E com os acordes é um bocadinho também a mesma coisa. Instalam-se ali uma secção de acordes e a coisa anda ali à volta daquilo. Tu não exploras, não há o pop, não tens 50 acordes numa música. Tens 10, tens 12, tens 7, tens 4. Quer dizer, existem depois aqui uma série de fórmulas, obviamente. Mas, portanto, o que eu quero dizer com isto é que explora um lado mais simples da música, atingindo resultados igualmente fabulosos, mas não... Pronto, são áreas diferentes, são coisas diferentes. Enquanto que no jazz aquilo mistura tudo. Mistura tudo o que é notas, tudo o que é acordes, tudo o que são ritmos, está tudo ali e pronto a disparar. Ou seja, pronto a teres que reagir naquele segundo e, portanto, em todos os segundos da música, àquilo que o outro está a fazer e tal. Portanto, é uma teia completamente diferente. E por isso é que eu estou a dizer que foi uma grande volta. Eu já tocava algumas coisas, já dominava algumas coisas, mas, de facto, é outra bitola, não sei, outra licenciatura. Sim, é outra licenciatura. Sim. Na verdade, depois acabei por fazer também uma licenciatura, mas sim, é uma área muito em jazz e música então contemporânea. Foi mesmo licenciatura foi mesmo estudado? Sim, okay. Sim. É uma coisa que não havia cá. Havia a primeira licenciatura em Portugal foi no Porto, na ESMAI. E foi em 90 e pouco não, na segunda metade dos anos 90. E eu, na altura, vieram cá uns músicos de Nova Iorque fazer uns workshops e já estavam alguns portugueses lá a fazer o curso de jazz. E houve mais 2 ou 3 que também iam, e eu também naquela altura achei que, olha, ou é agora ou nunca vou fazer isto bem, porque, portanto, isto já passado uns anos depois de estar no OT e de aprender imenso e de estudar imenso e de ainda estar a aflorar ali uma série de coisas, vi que ali é que realmente era o sítio para aprender definitivamente a fazer isto bem. E lá fui, levei uma tarefa monstruosa, quer dizer... O que é que isso significa? O que acontece é que o que eu ia dizer, acontece em qualquer área para onde se vá, com a qual se vá desenvolver em Nova Iorque. Porque Nova Iorque, ou qualquer outra cidade, ou assim, as cidades de ponta do mundo, o nível de exigência e o nível de competência é tal há 100 anos, há 100 anos para cá, portanto, que vão pessoas para lá numa de eu vou fazer mais e vou fazer melhor. E normalmente os que vão são os que têm mais facilidades nas várias áreas, mais talento, enfim, chamemos o que quiser, e que de facto levam as coisas para a frente no mundo, na história. Quer dizer, é ali que se passa, em quase todas as áreas é isso que acontece. E, portanto, a gente chega ali vindos de um sítio onde não há tradição nenhuma, ou não havia. Agora, por acaso, as coisas estão diferentes. Não é por acaso, mas as coisas estão diferentes. Mas na altura não havia grande tradição. A gente lá tinha umas aulas daqui, outras dali, aprendi umas coisas e tal. Uns mais avançados do que outros, claro. Mas, de facto, chegas ali e já tens
uma realidade onde existem licenciaturas de jazz há 50 anos, onde tens músicos de ponta, portanto, Ronaldos vários, Certo. onde tens jazz nos liceus, orquestras, big bands, grupos de rock. Nos liceus existe essa realidade, a malta faz bandas, existe essa cultura. É claro que sais do liceu, vou estudar música, chegas lá com uma preparação e numa idade em que a cabeça está ali mesmo boa para desenvolver coisas complexas, não é? E, portanto, o nível daquilo é assim, não tem nada a ver com aquilo que depois quem vai daqui, nas minhas circunstâncias, digamos assim, portanto, não era, houve quem fosse daqui já mais expert e mais dentro da coisa. Eu é que tinha caído ali um bocado de paraquedas, enfim. Pronto, ia com algum atraso e, portanto, levei uma tarefa enorme. Era de manhã à noite a estudar e a ultrapassar os desafios que me surgiram e que eu, pronto, tive que decidir, olha, ou me vou embora ou vou fazer isto até ao fim, não é? Porque eram essas as duas hipóteses. E então decidi fazer até ao fim, de manhã à noite, durante uns anos. Foi o que me... Qual foi a maior lição que apanhaste aí? Foram várias, porque a experiência ali é muito grande, não é? É os chamados anos cão, não é? Valem por 7. Pois, certo. Sim. Quer dizer, só estar ali naquele ambiente de tanta coisa a acontecer e neste registro que eu descrevi, um ano parecem 5. Quer dizer, aquilo é assim uma dinâmica de vida assustadora, de coisas a acontecer, de gente que se conhece e depois se nunca mais vemos. Portanto, aquilo acontece tanta coisa, que é isso. Os anos que eu tive lá, 3 anos, que pareceram 10. Portanto, foi assim uma coisa muito, muito rica, muita coisa a acontecer. O que é que eu aprendi? Aprendi que somos capazes de muita coisa, não é? Porque quando enfrentamos os desafios, normalmente superamos-nos. Essa é uma das lições assim, de uma experiência destas. E sei lá, mas tantas outras coisas. Se calhar o facto de estares lá a levar uma grande tarefa, como tu disseste, não é? Pôs-te desconfortável, e o jazz em si já é o estar confortável no desconforto, certo? É uma boa perspectiva, mas pôs-me desconfortável no sentido que eu não conseguia fazer aquilo ao nível no tal nível confortável, não é? Porque é preciso tu adquirires uma vontade que é isso que te dá depois o estares confortável num jogo que é de desconforto, sob alguma perspectiva, porque também há jazz que é confortável de fazer, não é? Certo. Mas assim, aquele jazz mais exigente e mais irrequieto, de facto, é assim uma dinâmica quase desconfortável, para a qual temos que listar com alguma perspectiva, capacidade de perspectiva, e preparados para isso. E eu naquela altura não estava, portanto fiquei bastante desconfortável. Pois quando vim para cá, não é? Porque ali não fazia sentido ficar, não tendo as capacidades desenvolvidas para aquele mercado, digamos assim, portanto. E então vim para cá e vim continuar a estudar durante vários anos. Não parou ainda só por isso. Não parou, nem pensar. Sim. Quer dizer, isto não para nunca, porque nós estamos sempre a ter desafios maiores. Existem coisas a fazer ainda mais bem feitas, mais complexas, mais modernas, e mesmo que não sejam modernas, desafios maiores, pronto. E nós estamos permanentemente a estudar, a desenvolver, a aprender, a conseguir fazer coisas mais combinações, coisas mais interessantes, coisas mais profundas, que às tantas estão muito, muito distante daquilo que uma pessoa
normal, digamos assim, que nunca passou por estes níveis de transformação musicais, isto está super distante. Daí as pessoas também não perceberem muito bem o que é que está ali a acontecer, não é? Porque são muitos anos de transformação, de pesquisa, de melhoramento, de aperfeiçoamento e de escolhas mais complexas. Portanto, isso está sempre a acontecer. Outra coisa que nos faz ter que estar permanentemente a estudar é que tocar um instrumento é uma questão física, não é? E dominá-lo num reflexo emocional, tu precisas de ter um domínio fresco. Não é uma coisa que tu aprendes a fazer e depois não precisas de treinar, não. Tens que estar sempre a tocar. A manter o corpo, os dedos, a ligação ao cérebro, toda a comunicação, tudo isso tem que estar perfeitamente oleado, disponível para, quando chegares ao concerto, fazeres aquilo que requer que aquilo esteja bem oleado, senão não se consegue. Portanto, essa é outra vertente, é como um atleta de competição, quer dizer, se deixas de treinar àquele nível, chegas lá e não consegues desempenhar. Pronto, é mesmo assim, é a mesma coisa. A nível de cá, portanto, tu voltaste para cá. Sim. Como é que foi, tinhas um novo olhar sobre o estado da música cá, ou já tinhas mais ou menos uma noção? Por quanto tempo é que estiveste em Nova Iorque? 3 anos. Portanto 21. O certo para cada um. Exato. Mas chegaste cá e tinhas um diferente olhar sobre a cena musical cá em Portugal? Ou como é que foi assim? A cena musical, pronto, eu já conhecia a cena musical cá, não é? Sim. Já tocava antes de ir, eu já tocava cá, quer no contexto do rock, no contexto do jazz. Já conhecia, relativamente à cena musical em si, já sabia o que é que cá estava. Evoluiu imenso a cena musical, principalmente no que diz respeito à aprendizagem. Portanto, agora há cursos superiores de jazz, é uma coisa que se percebeu que exige uma disciplina tal que, enfim, que é uma licenciatura, e uma licenciatura não é assim nada por aí além, quer dizer, pronto, mas aquilo que qualquer músico, para ser competente no jazz, tem que fazer e desenvolver é uma licenciatura, quer se estude numa universidade, quer não. Portanto, é uma coisa muito exigente, vá lá. Mas passou a haver nas universidades, passaram a haver também algumas escolas e alguns dos alunos já formados que, nas suas zonas, no caso de viverem fora das cidades grandes, das grandes cidades, terem influência nas filarmónicas e nas comunidades musicais mais pequenas e levarem alguma técnica, digamos assim, do jazz, no que diz respeito a um domínio maior da música e dos instrumentos, e isso fazer nascer uma série de músicos novos que já com uma maior predisposição para, quando chegam ali a uma idade que estão a ficar maduros, já têm capacidade, já estão mais à frente para poderem aprender técnicas mais complexas e mais avançadas, e pronto, e é isso que tem que acontecer, quer dizer, não se pode chegar ali aos 18 anos e não saber ali uma série de coisas e depois ir começar a aprender jazz, aí já se vai tarde. Então o que tem acontecido cá é que os miúdos já chegam aos 18 anos já com umas bases vindas por essas vias, que lhes permite depois adquirirem uma formação ótima, pronto, otimizada, não é? E estamos aí com músicos craques agora, malta nova, que é fantástico. Sim, sim. Que é fantástico. E pronto, e portanto a cena musical mudou muito por essa via. Também mudou muito para pior com os anos da falência, não é? Portanto, desintegrou-se muito
dos pequenos aparelhos que haviam de organização de espetáculos, fossem eles de música ou de outra coisa qualquer, mas no nosso caso, música que não é propriamente música popular, portanto é uma música que precisa de uma certa dinâmica extra bilheteira, digamos assim. É mais investimento. Pronto, e havia uma série de mecanismos e uma série de organizações, e claro que isso tudo se desmantelou durante 5 ou 6 anos, foi assim o vazio, não é? E portanto a cena ficou assim uma coisa completamente como é que se diz, sem nexo, não havia salas, não havia concertos, não havia interesse, não havia foram os anos em que tudo isso piorou. Agora está outra vez a coisa a ficar um bocadinho mais organizada, também se encontraram algumas alternativas, mas muito insuficiente, muito pouco enraizado. As pessoas não vão às salas de espetáculos, as pessoas não vão ver concertos, as pessoas no sentido de ser uma coisa comum, ser uma coisa de bairro, ser uma coisa que fizesse parte dos programas semanais das pessoas, e de facto isso é que ia dar uma dinamização à nossa cultura, que fossem espetáculos, fossem teatro, música, dança, coisas que envolvem uma dedicação enorme e que imensos projetos a acontecer, e de facto a aderência é sempre ali naquele limite do vai deixar de acontecer, não é? E portanto agora as coisas estão a animar outra vez um bocadinho, mas é isso. Pronto. Notas alguma diferença agora também com as novas tecnologias, a forma de divulgar a música? Porque antes... Claro que sim. Quer dizer, inevitavelmente, antes vendiam-se discos, não é? Exato. Não é que, no caso do jazz, não é que fosse, não é comparável ao público do pop e do pop de sucesso, não é? Portanto, o pop de sucesso vendia milhares e milhares de discos, centenas de milhares de discos, eventualmente, não é? O jazz não é desse campeonato. Mas pronto, mas vendia-se discos e as coisas funcionavam. Era a única forma de nós podermos levar a música para casa. Não havia, ouvíamos no rádio ou tínhamos os CDs. Ou os cassetes. Bem, os cassetes é um bocadinho anterior. Eu se calhar não sou mais antiga do que isso. Mas sim, eram as cassetes também, e no carro era o que só havia, eram as cassetes. Depois, com os CDs, de facto, os CDs eram a única forma, até que, pronto, com a internet e com o YouTube, os CDs acabaram. Certo. Essencialmente. Sim. Depois começaram a vir as plataformas para substituir e para tirarem o proveito que era gerado pelas receitas dos CDs, em que os músicos saem prejudicados, acho eu, desses novos negócios, ou seja, permite a mais músicos estarem no mercado, porque não é assim tão difícil como isso a pessoa ir parar um Spotify, ou não sei se a gente pode fazer publicidade a essas coisas. Não há patrocínios cá, portanto dá vontade. Ok. Mas, portanto, é mais abrangente. Antes não, antes tinhas que ser aceito por uma editora e tal. Sim, a distribuição é muito mais fácil, não é? Pois, a distribuição é muito mais fácil e muito mais variada, permite que... Agora, claramente, paga muito pouco. Isto é uma coisa que tem vindo aí, de todas as formas e mais algumas, a público, porque é gritante, é muito... É um valor muito simbólico, pronto. Mas, claro, mudou toda a dinâmica, o ter que estar nas redes sociais, aparecer, as empatias, as insistências, a resiliência. A resiliência é, assim, uma coisa muito importante no percurso do músico, mas como de qualquer função. Mas, tipo, o que é que queres dizer com a resiliência? A resiliência está sempre permanentemente... neste caso, portanto, eu estava a dizer, relativamente às redes sociais, estás todos os dias a fazer posts, ou a inventar coisas para aparecer, para divulgar, está sempre presente, está sempre atrás dos likes e daquela história, não é?
E, portanto, isso é uma ciência e é uma coisa que tem o seu retorno. Há uns têm mais, outros têm menos, mas é de facto uma aposta que hoje em dia, que já não é de agora, que é... Estavas-me a perguntar a mudança, não é? Portanto, essa é uma delas. É uma coisa que passou a acontecer que antes não existia. Mas como é que claro, tu trabalhas com essas mudanças? Eu aceito bem. Agora, eu não sou grande, não cultivo muito, não tenho essa destreza. Não és influencer? Não sou influencer. E pronto, não é de facto um terreno no qual eu tenho a tal facilidade, não é? E pronto, e também não tenho muito tempo para isso. Talvez venha a ter. Não tenho problemas nenhuns, não sou daquelas pessoas que digas que isso... que é uma loucura e tal. Não, nem pensar. Acho muito bem, acho que é uma ferramenta bestial e que quanto mais nós conseguimos passar a nossa energia e a nossa boa disposição, de preferência, não é? Para as plataformas, melhor para todos. Agora, de facto, pronto, é preciso uma certa dinâmica que eu ainda não criei. É preciso investir tempo e ter alguma dedicação àquilo, na minha experiência. Claro. E tempo. Sim. Não é uma coisa... Quer dizer, depois de saber fazer bem, se calhar demora menos tempo, não é? Sim, é mais automático. Mas ali os primeiros... montar um sistema de informação, porque no fundo é o que é, para as plataformas é uma coisa que requer tempo, demora tempo, e o tempo é de facto aquilo que... E não só, e também é aquela coisa de se uma pessoa é um bocadinho menos espontânea ou um bocadinho menos genuína, eu acho que quem está a ver, quem está a assistir, cheira logo. Claro. Então isso não abona a favor deles. Pois, mas aí depois entra aquela coisa de que também não é para todos, não é? Exato. Sim. Eu de facto não faço ideia se é para mim ou não, porque ainda não me aventurei nisso, mas depois não é para todos, é como tudo. Sim. É como tudo. O que é que tu estás a ver então a nível de gerações agora que estão a aparecer com estes social medias, com estas novas tecnologias? Ou seja, é muito mais visível na música pop, na música rock, porque é aquela que está quase em todo lado, está na rádio, está nos cartazes, na rua, etc. Não é? Não é tanto, o jazz não é tanto assim, mas o que é que tu, enquanto pessoa que está dentro do meio, o que é que estás a ver a acontecer nas gerações mais novas? Há novas apropriações do jazz? Como é que achas que vês o jazz a evoluir? Pois, eu não diria apropriações. Existem, como sempre existiram, porque o jazz sempre foi aquilo que eu disse no início, de ser uma matéria muito interessante para qualquer sítio do mundo, pronto. E, portanto, sempre vieram influências e combinações diferentes e coisas diferentes. O que é que está agora a acontecer? Como a comunicação é muito maior, estão a acontecer fenómenos em idades mais cedo, não é? Mais precoces, digamos assim. E isso, de facto, abre uma disciplina, entre aspas, uma coisa completamente nova, que são pessoas de idades mais jovens a fazerem coisas que antes só eram feitas pessoas com 10 anos, mais 10 anos do que eles. E é evidente que isso traz aqui uma série de novas possibilidades e novas sensibilidades que vamos ver o que é que isto vai dar, mas desde logo o nível é muito promissor, não é? O nível de desempenho é muito promissor. Mas eu acho que isso está a acontecer um pouco em todas as áreas. As pessoas tornam-se especialistas mais cedo, não é? Estão mais informadas, aqueles que têm essa capacidade. É claro que não é por haver os meios de comunicação que há mais pessoas a fazer isso, não. Continua a ser aquele requisito a pessoa ter essas capacidades, ter essas faculdades
e tenho de facto um leque de ferramentas que tornam as coisas mais imediatas, mais fáceis de aprender, ou mais imediatas de aprender. Mas se calhar também é aquela coisa de se calhar outras pessoas que, por outro lado, não teriam essa possibilidade de ter essa informação, essas se calhar, ou que têm a capacidade, mas que não tinham acesso, agora passaram a ter mais acesso, certo? Sim, é isso. Sim. Pois. Se não tocasses piano, que instrumento é que tocavas? Provavelmente guitarra. Guitarra. Eu sempre tive essa... Então, os meus ídolos eram guitarristas, não é? A malta do blues, o Santana, sim. o Jimmy Page, quer dizer, no fundo eram o Eric Clapton, eram as expressões que eu sempre adorei, o Zappa. Por exemplo, ele usava. Os solos, então, aquela parte dos solos. Pois, a parte dos solos, mas claro, mas a guitarra, a expressão da guitarra elétrica é de facto muito rica, em alguns contextos. Claro que eu falei aqui de 4 ou 5 músicos, na verdade vai ao encontro daquilo que eu digo, eu gosto de todos os géneros musicais, desde que sejam bem feitos. E de facto estes tipos eram e são pessoas, músicos extraordinários, não é? Daí não se repetirem assim com tanta... São fenómenos que não se repetem. Pronto. Mas pronto, sempre foi aquilo que me seduziu, apesar de eu não ter muita facilidade para a guitarra. Porquê? Não sei, para o desempenho, aquilo, não sei se tem a ver, eu tenho as mãos muito grandes, não sei se tem a ver com isso, provavelmente também tem. Se calhar. Porque o braço da guitarra não me é confortável, aquilo não é uma coisa que eu tenha facilidade, pronto, portanto, nunca sei fazer uns acordes e sei fazer umas coisas, mas não... Sabes tocar o Underworld e pronto. Eu sei fazer algumas coisas, claro, mas não, pronto, tocar guitarra a sério, expressar os meus sentimentos através da guitarra não é uma coisa que eu consiga fazer. Sim. Assim, mas gostarias de tentar no futuro? Ou... Não. Vais ficar pela guitarra? Sim, pelo piano. Vou ficar, ainda tenho muita coisa para explorar e para pôr cá para fora. Qual é o instrumento que nem morto te apanhavas a tocar? Provavelmente o violino. O violino? O violino. Então... Eu acho que o violino é um instrumento de uma exigência ainda maior. Eu acho que o violino é daqueles instrumentos que, um piano, uma pessoa toca ali uma brincadeira e é aceitável, é digerível, Um violino, se puseres o arco de uma forma errada, aquilo parte os vidros todos. Não dá hipótese. O violino é um instrumento terrível para se conseguir, e depois é um instrumento que está aqui mesmo ao lado do ouvido, com aqueles agudos todos, eu acho que não era, não ia ser a minha praia, não. E qual é aquele que tu tens mais facilidade em fazer, em tocar com? Ou seja, enquanto pianista, sim. Tens alguma preferência ou... Não, quer dizer, existem vários, não é? Portanto, o pianista normalmente toca com contrabaixo e bateria, são no fundo a base que permite fazer tudo o que é possível. Portanto, tens um ritmo, tens uma zona de ritmo bem fundeada ou bem fundada, tens a zona do baixo, acaba por definir bem a base harmónica, no fundo, as notas que estão lá por baixo, e depois o que se pode fazer por cima, que é a parte que é o que faz o piano, fica livre, não é? Porque se o piano estiver a tocar sozinho, tem que fazer essas 3 coisas. E com o contrabaixo e com a bateria fica bastante livre para depois ir fazer a parte do lombo, não é? Fica só ali com a parte mais prazerosa. E, portanto, esses são os 2 instrumentos com que eu gosto de tocar. Gosto muito de acompanhar solistas, que também
tradicionalmente são ou guitarristas ou saxofonistas, não é? E o acompanhar um outro solista é também uma das partes muito exigentes e complexas aqui da orgânica do jazz, porque nós estamos, quer dizer, não podemos estar a fazer coisas que se atravessem no caminho do solista, não é? Há ali uma ciência muito complexa, mas que dá um gozo fantástico quando sabes aproveitar as ideias dele e fazer em grupo, não é? Porque estamos a falar em grupo, passá-las para o grupo e fazer com que aquilo tudo cresça e com que se torne num clímax fantástico, que pronto, que às vezes acontece, às vezes não acontece, mas conseguir fazer subir essa dinâmica é das coisas que me dão mais gozo. Porque é um trabalho em equipa, ou seja, não pode haver muitos egos no palco, certo? Não, quer dizer, não. Tem que haver uma gestão de egos para a altura certa, talvez. É claro que se há choque de egos, mas isso em qualquer equipa, não é? Mas aliás, os músicos de jazz acho que são característicos, há uma humildade característica, porque tem que ser assim, quer dizer, nós temos que ter muita noção do espaço do outro e da função do outro, do que é que o outro faz e o que é que eu faço. Eu não posso estar a fazer coisas para cima do outro, não é? E como isto se passa tudo em relação, em tempo real, ali em opções ao segundo, tem que haver ali uma certa habilidade social, digamos assim, musical, mas na perspectiva social, em que os egos se atravessam, obviamente. Se vem alguém com uma atitude que passa por cima desse status quo, não é? Dessa forma de trabalhar, é claro que não vai resultar. Não. Certo. Pelo menos, ou então que atravesse, mas comunicando-lhes para avisar os outros. Não é preciso. Não. Isso acontece logo. Isso dá-se logo por isso, não é? Isso dá-se logo por isso. Portanto, não há... O que é que acontece? As pessoas desinteressam-se. Os músicos. Os próprios músicos. Os músicos desinteressam-se. Sim. Porque não estão a jogar o mesmo jogo, não é? Sim. Isso é uma forma interessante de o pôr. Criam-se ali uma série de desconfortos que não, pronto, que não colhem. Que não são aqueles bons desconfortos que a gente falou há bocado. Sim. São os outros. São outros que já não são produtivos, de certa forma. Exatamente, de certa forma não, de todas as formas já não são produtivos. Tem que haver ali uma grande... Pronto, é como qualquer jogo, tem regras, tem que haver... É claro que se nós pensarmos, por exemplo, no comportamento dos tenistas no campo, por exemplo, há uns assim mais aventurosos do que outros, mas existe sempre ali uma certa forma de funcionar. Um tipo que entra ali com outras formas de comunicar, às tantas também é um bocadinho rejeitado, mas é natural, quer dizer, não é nada, não é que não possa, claro que pode, mas não é assim que aquilo funciona. Não é? E pronto, e connosco é a mesma coisa. Quando uma pessoa vai a eu estou a imaginar, uma pessoa que tem alguma curiosidade sobre o mundo do jazz, menos soft. Sim. Mas que quando eu estou a falar quase por mim, que é eu quando me apanho num concerto de jazz um bocadinho mais complexo, eu sinto que caí lá um bocadinho de paraquedas. Claro. Pronto. Acho que isso é despropositado ou sou eu a única que se sente assim? Não, claro que não é. É a tal descolagem que eu falava há pouco, de serem coisas feitas, são tantos anos a aperfeiçoar, a descobrir novos caminhos, a descobrir novas fórmulas, a passar em que as fórmulas que funcionam, se calhar daquela maneira mais evidente,
qualquer pessoa iria achar, se calhar, mais reconfortante. Mas para quem passa anos a fazer aquilo, essa forma já está, já não é aquilo que eu vou fazer, não é aquilo que eu estou agora a pôr o eu no sentido geral. Portanto, não é aquilo que... Isso já está muito para trás. E, portanto, é essa descolagem enorme entre quem não passou por isso e quem está nessa realidade, que faz com que realmente, que é isto ali de paraquedas, não estás a perceber a patavina do que é que está ali a acontecer, porque aquilo está muito longe. Pronto. E, de facto, é preciso perceber um bocadinho mais do que é que está ali a acontecer. Agora, depois, a música tem um lado estético muito evidente, é isso que faz as pessoas, é a primeira grande camada, não é? É aquilo, a pessoa gosta ou não gosta daquela energia, do que ali vem, daquela massa. Há certas coisas que se aprendem a gostar, porque no caso do jazz, às tantas vai para além da dinâmica, vai para além da estética. Passa-se ali um jogo com uma série de outras coisas interessantes a acontecer em que a estética é uma consequência, não é o objetivo. O objetivo não é teres ali uma estética que vai agradar só porque tem aquela estética. Não, aquela estética é o resultado de uma combinação entre as pessoas, de uma combinação de variedíssimas coisas e portanto, é uma coisa diferente. É o atingir a estética por outra via, não é? Pela via da soma de elementos, sim. Do que por opção da estética, não é? Eu vou fazer aquele tipo de jazz porque eu gosto daquela... Não é só isso, é a quantidade de coisas que estão lá a acontecer que fazem com que aquilo seja assim. E pronto, e portanto é preciso estar um bocadinho por dentro disso, inevitavelmente, é inevitável. E isso aprende-se, Okay. Eu ia perguntar o que conselho é que davas, tipo, para as pessoas dar os primeiros passos para perceber aquilo. Pois, tem que se aprender um bocadinho, de música, tem que se aprender um bocadinho de jazz. Existem algumas escolas que têm história do jazz. Na história do jazz tu consegues perceber exatamente esse percurso, como é que era o jazz no início, que era uma coisa mais, com elementos mais confortáveis, vai lá, mas é que pusemos as coisas nestes termos, e mais universais, quer dizer, a gente ouve o Louis Armstrong e aquilo faz sentido, é uma coisa, não há ali nada que tu não percebas, está num estado ainda pouco desenvolvido sobre algumas perspectivas, não é? E pronto, e vamos gradualmente vendo exemplos e ouvindo, mais do que vendo, ouvindo exemplos das várias fases, das várias evoluções. E isso, sob algumas perspectivas, há um enriquecimento muito grande da capacidade de depois ires ouvir um grupo e perceberes onde é que aquilo se enquadra, o que é que está ali a acontecer, porque é que eles não estão a fazer aquilo que era tão bom, sabia tão bem, porque aquilo já era, já estamos fartos daquilo, portanto temos outra... Sim. Por exemplo, quer dizer, e portanto há uma evolução sempre permanente. E se não se tem um bocadinho dessa noção, quer da história do jazz, quer de saber passar por uns instrumentos, quer dizer, quem é que já se sentou numa bateria e disse, deixa lá ver o que é que eu faço. Não, credo, eu não me vou sentar na bateria. Eu tenho um projeto que fiz com um colega meu, o baterista, em que um bocadinho na nossa necessidade de explicar às pessoas, nós percebemos que a malta está completamente noutra, não fazem ideia do que é que nós fazemos. E um bocadinho nessa linha fizemos um projeto em que explicamos como é que funciona a equipa do jazz. E nós aplicamos isto nas equipas das empresas, portanto, que tudo o que seja team building e nessa zona, temos um programa para fazer essa ponte e as pessoas perceberem um bocadinho melhor realmente o que é que lá está a acontecer. É claro que é assim uma gota, não é? Sim. Mas acreditamos que aquilo já vai fazer alguma diferença e levamos às pessoas essa possibilidade, essa explicação, que é uma coisa que não acontece em lado nenhum, quer dizer, não há nenhum veículo que explique às pessoas, olha, a bateria faz assim, o baixo faz assado, neste tipo de música é assim, no jazz é assado, e portanto
toda a ilustração dessa parte. E depois fazemos uma coisa também muito interessante, que é trazer as pessoas para os instrumentos. E malta que nunca tocou e que tem esta reação exatamente, não, eu para a bateria não pensar, não, sente-te na bateria e explora, experimenta. As pessoas têm alguma inibição, alguma dificuldade, outras não. É a malta que gosta muito e vai logo. Mas, apesar de pode não ter jeito nenhum. Não é uma questão, aqui nem é uma questão de jeito. Sim, aliás, é exatamente para desmistificar um pouco isso. Nós não temos que ter jeito, mas temos que experimentar, temos que saber o que é fazer, como é que se faz, como é que se mexe no barro, qual é que é a sensação, qual é que é o resultado, o que é que somos capazes de fazer, o que é que não, que é para percebermos que aquela jarra que ali está, eu não fazia aquilo, e o que é que levou, o que é que custou, etc, etc. Portanto, existe toda essa dedicação que as pessoas têm algumas reticências em abraçar e em levar numa boa, e que depois se tornam adultos que não sabem o que é aquilo, o que é estar ali. Não tem nada a ver com jeito. É só saber, só conseguir fazer essa ponte já enriquece imenso a capacidade de percepção, pronto, daquilo que está a acontecer. E qual é que seria o maior valor tirado dessa intervenção com pessoas que nunca... Existem depois várias coisas que se retiram, mas a capacidade que as pessoas têm de integrarem a equipa e depois são entregues funções e coisas objetivos que eles têm que cumprir e portanto toda essa capacidade de integração, a forma como a personalidade de cada um se manifesta e como interfere, melhor ou pior, tudo isso na música acontece e ouve-se logo. Portanto, é uma das coisas. E o jazz, como é espontâneo, traz isso da mesma forma que quando nós nos encontramos na rua e começamos a conversar, ou na rua, ou aqui. Sim. Portanto, vem logo, a primeira coisa que aparece é a individualidade, é a expressão daquela pessoa através do som e da sua atitude e da sua... Aquilo que estávamos a falar há pouco, o que vai para o espaço do outro, o que respeita, o que tem essa capacidade de logo, nunca fez aquilo, mas dá espaço, o que não dá, porque está muito preocupado com o que está... Pronto, há depois uma série de coisas que acontecem, não é? E que se podem depois transportar para os respectivos mundos. Portanto, é um facilitador retrata bastante bem as dinâmicas de cada pessoa de uma forma que outras coisas se calhar não, exato, não deixam de maneira. É uma forma lúdica e uma forma transversal, assim, paralela de abordar uma série de questões que de outra forma que assim é feito de uma forma mais palpável, mais divertida, porque acaba por ser divertido, porque tudo isto pode ser feito com uns quantos slides e com umas boas explicações e pronto, e faz. Mas assim, de facto, atinge a tal tendência que se passou a ser uma evidência, que é a experiência, o conhecimento adquirido por via sensorial é muito maior, é muito mais eficaz do que por uma exposição a um debate ou uma apresentação, portanto, a pessoa ter uma experiência ou ver ali algum, porque evidentemente não vão as pessoas todas tocar, não é? Sim. Mas o facto de estarem ali os amigos, os colegas, já faz com que haja ali uma ligação muito grande e uma experiência afetiva que faz com que as pessoas adquiram conhecimentos vários de uma forma mais eficaz. Portanto, é nesse âmbito que nós funcionamos, é o Jazz It Up. Jazz It Up? Jazz It Ok. Up. Depois eu hei de te pedir esses links todos e onde a gente pode encontrar esse projeto. Mas antes de mais, aliás, de terminarmos isto tudo, porque eu podia ficar aqui a falar de música ao mesmo tempo. Podemos falar um bocadinho sobre os teus álbuns? Sim, claro. Portanto,
editaste quantos? Eu editei 3. 3. Portanto, o mais recente agora, não é? Sim. O mês passado. Que é, portanto, No fundo... janeiro? Janeiro, sim. Janeiro. Pronto, que isto vai sair um bocadinho mais tarde. Sim, está bem. Pronto, ok. Então, foi editado em janeiro. Em janeiro, exato. Podes-me explicar mais ou menos como é que é a produção do... Sim, então, acaba por ser o início da nossa entrevista, o tal improvisador, compositor, pianista, que, inevitavelmente, nós fazemos música, fazemos ensaios, digamos assim, ensaios de peças, não é? Também fazemos muitos ensaios para preparar as coisas, mas ensaios no sentido de ideias que vamos desenvolvendo, e algumas depois são temas que nós gostamos e que fazemos. E nesse sentido, ao fim de uns anos, tinha um número suficiente de músicas que achei que era a altura de editar, e lá fiz o primeiro disco, que é sempre um primeiro disco, é uma experiência nova, é uma... Era aquilo que tu esperavas que fosse? Ou... Sim, de certa maneira, sim. Okay. Quer dizer, já tinha alguma experiência e alguma rodagem e, portanto, sim, porque nós, quando fazemos um disco, nós temos as músicas feitas, que isto no jazz pressupõe o quê? Existe uma primeira parte que é o tema, que é a apresentação do tema, tem aquela melodia, tem aquela cor, tem aquele ritmo, e depois existe um improviso, uma zona de improvisação sobre essa estrutura, digamos assim, em que podemos até sair completamente daquela estrutura ou não, mas geralmente, no meu caso, mantemos a estrutura, fazemos várias variações, portanto, reações que acontecem no momento, e depois, geralmente, também no fim, voltamos ao tema e tem um final. Pronto. Portanto, isto é assim o mapa de como funcionam os temas. Portanto, ou seja, na gravação nós chegamos, tocamos o tema, partimos para o improviso, fazemos o tema no fim, está gravado, está, venha outro. Pronto. Ok. Não há aquela coisa de fazer um disco de, passados 6 meses, deixa ver, que ficou do caraças, pá, depois ainda pus isto, e depois ainda pus aquilo, e depois ainda pus... Não é assim, isto é outro, funciona de outra forma, pronto. Portanto, no fundo é a captação ali de como se fosse um concerto. É claro que vamos tema a tema, fazemos 1 ou 2 takes, ou 2 ou 3 takes, enfim, depois depende, aproveitamos as coisas melhores, mas tudo é feito em 2 dias ou em 3 dias. Normalmente é assim que a coisa funciona. Portanto, foi aquilo que eu esperava. Foi aquilo que nós fizemos na altura e que era então, uma pessoa, quando vai a um concerto teu, não pode estar à espera exatamente do que ouviu do álbum. Claro que não. Pois. Claro que não. O meu ou de qualquer concerto de jazz. Certo. Nós podemos reconhecer aquela melodia, é aquela música, mas depois o que vai acontecer a seguir, não, ninguém sabe. Esse é o gozo. E pronto, passados 2 anos, fiz outro. Portanto, estava numa boa dinâmica e fiz o segundo disco, que pensei que me fosse, enfim, catapultar para os palcos e para o público, digamos assim. Eis não quanto, isto vai tudo à falência, não é? E, portanto... Foi mau timing. O timing não foi o melhor e não se passou grande coisa. O disco, curiosamente, chama-se Invisível. Por várias razões. Entre as quais, porque a música é uma coisa invisível, não é? Certo. E não só, e trata de muito do que nós somos invisíveis, não é? Do que nós temos de invisível. Todo o lado emocional e todo o lado da nossa vida que é invisível, e no fundo achei engraçado que tivesse esse título. Um bocado irónico. Claro que a ideia não era essa, sim, ficar obviamente. Invisível, como ficou, de certa maneira, porque muita gente acabou também por conhecer e ouvir e gostar, mas, de facto, não foram os melhores anos para uma progressão, uma ascensão, vá lá,
no mapa dos músicos de jazz. E isto no meu caso e de muitos outros, dezenas. Somos vários músicos que ficámos meio pendurados, não é? E pronto, houve de facto também um período que não foi propício, e isso depois tem consequências de não tocares tanto, não teres projetos, não teres muitos concertos e tal, as coisas depois também não puxam para vou fazer já outro disco, não é? Sim. E portanto tive aqui uns anos à espera para as coisas se voltarem a organizar. O que é que fazias? Fiz um projeto. Não, o que é que fazia? A mesma coisa, tocar, estudar, mas só não concretizava era em fazer um disco e vou lançar um disco. Não é? Eu fiz a produção de um projeto com uma cantora, com a Cláudia Franco, entretanto pelo meio, portanto foi um projeto que tivemos ali 2 ou 3 anos a preparar e pronto, e a materializar e a concretizar, que depois também não teve assim grandes consequências, mas que deu muito trabalho. E pronto, e depois voltei a organizar o meu universo, as minhas músicas, e gravei agora este novo disco, com uma nova equipa, digamos assim, com um trio novo, com o Alexandre Frazão e o Carlos Barreto, que são 2 super músicos da nossa praça. Sim. E pronto, está a correr muito bem, as coisas... Eu gostei do que aconteceu. Portanto, foram 2 dias que correram bem. Sim. E a energia que tem passado é um bocadinho essa das pessoas para mim também. Portanto, este segundo chamava-se Invisível e este terceiro, como é que se chama? Este chama-se Output. Output. Neste caso fiz tudo em inglês, porque é uma questão mais universalizante da coisa. Portanto é inglês, e o output acho que é um termo que faz todo o sentido naquilo... E até é muito usado cá em Portugal, diga-se. O output sim, é utilizado em vários contextos. Sim. Mas também no contexto musical, todas as saídas de cabos, todos os aparelhos ligados à música, digamos assim, são o output. Há o input e o output. Exatamente. Sim. E, portanto, nesse sentido, como sendo um veículo de saída de som e como a minha música é a saída da minha compreensão, da forma como eu compreendo o mundo, não é? É a saída de todo esse lado e todas as emoções, output, pronto, é o que fazia sentido acontecer. Posso então perguntar-te como é que agora compreendes o mundo? Isso é uma pergunta muito... uma resposta muito complexa. Como é que eu compreendo o mundo? Eu acho que a melhor forma de responder a essa pergunta é com a minha música, não é? Certo. Portanto, sim. Como é que estás a compreender o mundo de agora? Isso é muita coisa, é muito complexo. O mundo de agora é uma grande confusão, mas se calhar sempre foi, não é? Agora existe muita informação e existe a cultura da informação, do destaque, de alimentar aquela diária de notícias que tem que acontecer e que tem que se dizer e tem que se fazer e ver-se em todo o lado e de todos os... Isso é uma coisa que tem vindo a crescer. Já no tempo dos nossos pais seria com certeza uma coisa muito mais tranquila, talvez, e desde aí isto é sempre a crescer, e agora isto é uma histeria de... A tal presença nas redes sociais, que são várias presenças ao mesmo tempo. Pois, sim, as redes sociais e a televisão também existe, sim, não é? Sim. E a televisão... Não vai demorar muito tempo até desaparecer. Não, desaparecer não desaparece. E, aliás, eu acho que a televisão reflete
muito do que é que a sociedade dá importância, mas é de uma forma que está dependente comercialmente de algumas coisas que a fazem ter opções que nem sempre são as melhores para as pessoas, pronto, em geral. E, portanto, a qualidade da programação é terrível. Eu acho que não estou a dizer nada enfim, não estou a ser antipático. Não é controverso, é uma questão. E, portanto, por mais que hajam algumas coisas interessantes, o que impera é uma necessidade de ter audiências a qualquer custo e portanto, depois vem o tal alinhamento e a sede de notícias e de informações que chamem a atenção e que muitas vezes não interessa. Podia-se usar aqueles canais propriamente ditos, não é? Para coisas bem mais interessantes do ponto de vista social e humano do que aquilo que se faz. Pronto. E, portanto, como é que eu vejo o mundo? Nós levamos com isso tudo todos os dias, a toda a hora, opiniões, artigos, coisas e tal. E que isto é tudo uma grande confusão. Como eu vejo o mundo. É uma grande confusão. A pergunta que é a pergunta principal agora aqui deste podcast, agora não, sempre foi, é o que é que te puxa? E o que é que te puxa a ti? Para fazer aquilo que faço? Sim. Ou o que é que me puxa? Interpreta isso de forma... Faz aí improviso. Pois, não faço outra coisa. Certo. Eu acho que a música acaba por ser aquilo que mais aparece. Quando eu penso o que é que me puxa, e se olhar para trás, foi aquilo que me fez fazer os maiores empenhos. Foi a música e as maiores movimentações da minha vida e tudo. Portanto, acho que o querer fazer mais e melhor através da música. É isso que me puxa. Mas com algum intuito ou só pelo fazer... Pois, com algum intuito, quer dizer, antes de mais nada é um reflexo que sempre esteve presente e que sempre foi o que prevaleceu em mim. Quer dizer, as minhas decisões foram sempre nesse sentido, não é? Agora, o objetivo, é claro, é ser bem-sucedido, é as coisas correrem bem, certo, claro, certo, mas certo. Não é por isso que não é isso que me puxa, não é? Isso será uma consequência, mas de facto, em termos daquela força invisível que me puxa, eu só posso dizer que é a música. É a música. Claro. Para alguém que nos esteja a ouvir e que está a pensar, assim, vou fazer disto profissão, vou ser músico, qual é o conselho que dás? Os conselhos dependem muito de quem... De caso para caso, não é? De caso para caso. Portanto, depende, não é? Depende. Como qualquer área, é uma área complicada. Mas isso é em qualquer área. É claro que há umas mais abrangentes, com mais saída, talvez. Ou seja, um engenheiro pode fazer muito mais coisas do que um músico, em termos de leque de opções. Mas quando se quer ser músico, é porque se tem uma coisa que é o que muitas vezes é o que dá sentido à vida, é o que puxa. É aquela pergunta que me fizeste. E, portanto, para quem queira ser músico dessa maneira, eu só posso dar um conselho. Quanto mais te dedicares, mais vais conseguir. E, portanto, é isso. Se nós não o fizermos, não vai acontecer. Portanto, é fazer o mais que se pode e o melhor que se pode. Pois. É isso. Muitíssimo obrigada por teres vindo.
Espero que esta aventura não tenha sido muito desconfortável. De maneira nenhuma, de maneira nenhuma. Isto de improvisar é o que me dá gozo. Exatamente, exatamente.